Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, na última aula a gente viu sobre o período regencial, né? Hoje a gente vai dar uma olhada resumidamente aí do que foi o segundo reinado do Brasil, né? Então a gente vai passar aí pelos principais assuntos que interessam esse tema. Então, sem perder muito mais tempo, vamos começar logo. Bom, inicialmente a gente tem que começar falando, né, que o segundo reinado, ele se inicia ali com o golpe da maioridade, né, por meio do qual Dom Pedro, lá com seus 14 anos, né, Dom Pedro II, já conseguiu se tornar o imperador do Brasil, tendo esse período sido marcado por grandes transformações no país, né, sendo que no ano de 1889 chegou ao fim o segundo reinado, quando houve a proclamação da República, né, a partir do momento que o Brasil deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república. Bom, eu separei quais foram os principais temas, né, do segundo reinado para a gente dar uma olhada aqui. Então, a gente vai começar falando da política, sendo que, como eu já havia mencionado na última aula, a política do segundo reinado, ela foi baseada naquela estrutura que se moldou durante ainda o período regencial, né? Então, ela ficou marcada, na verdade, pela existência de dois partidos, né, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal, os quais dividiram aí o protagonismo durante o segundo reinado no Brasil, naquilo que diz respeito à atuação política. Nesse sentido, a gente tem que mencionar que o embate entre conservadores e liberais era bastante intenso, o que trazia alguns malefícios, né, para o Brasil, já que era proporcionado uma instabilidade política no Brasil, né, o que tornava difícil a implementação de algumas coisas que fossem do interesse do país. Então, né, Dom Pedro II, uma das suas medidas que ele implementou para tentar pacificar um pouco essa situação foi basicamente proporcionar um revezamento, né, de lideranças conservadoras e liberais no gabinete ministerial, de modo que em dado momento os liberais teriam mais força e passado algum tempo viriam os conservadores e assim sucessivamente, para que tivesse uma estabilidade, uma previsibilidade, né, na atuação do governo. Acabou que este fato reduzir os conflitos. A verdade é que as diferenças ideológicas entre conservadores e liberais ela não era assim tão acentuada. O que a gente podia dizer ali que realmente tinha diferença é que enquanto os conservadores eles queriam mais centralização de poder, né, os liberais eles queriam mais autonomia para as províncias, né. Essa era a diferença principal entre esses dois grupos políticos. Além do mais, no que diz respeito à política, é muito importante a gente deixar claro que havia um desbalanceamento ali, já que o imperador ele tinha a seu dispor o poder moderador, pelo qual ele tinha faculdade de intervir na política sempre que ele achasse conveniente e que achasse que fosse necessário. De modo que, havendo a eleição de um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele poderia ser destituído, ou até mesmo se a Câmara tomasse algumas decisões que ele julgasse inoportunas, ele também dissolveria a Câmara. Estudando mais profundamente o assunto do segundo reinado, a gente consegue perceber que Dom Pedro II ele sempre foi muito pontual nas suas intervenções. Mas a gente não pode deixar de notar que algo assim seria realmente inviável nos tempos modernos, né, naquilo que diz respeito a um regime democrático. Inclusive, esse regime político do Brasil ele foi conhecido como parlamentarismo às avessas, né, porque ele era baseado no sistema inglês, mas recebia esse nome de às avessas, né, ou seja, ao contrário, porque no modelo tradicional o poder legislativo escolhe o representante do poder executivo, só que no caso do Brasil era o contrário, né? O poder legislativo ele ficava submisso ao poder executivo. Por isso o nome parlamentarismo às avessas. Bom, já adentrando agora na questão econômica, a gente pode falar que durante o segundo reinado, que a economia cafeeira se tornou realmente a principal fonte de riqueza do Brasil, né? Tendo sido primeiro implementada nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, sendo que os principais nomes, né, das áreas produtoras que a gente pode citar é o Vale da Paraíba, né, o Oeste Paulista e a Zona da Mata. Bem, no início, a atividade cafeeira, ela utilizava-se de muita mão de obra escrava, né? Só que à medida que a mão de obra escrava ela foi se reduzindo no país, conforme a gente vai ver depois no tópico da abolição da escravatura, ela passou a ser substituída principalmente pela mão de obra estrangeira, né? Imigrante, na verdade, que a partir de 1880, ali mais ou menos, ela começou a chegar em grande volume no país. Bom, além disso, né, na questão econômica, foi durante o segundo reinado que houve a Era Mauá, né? A qual o Barão de Mauá foi o grande protagonista no desenvolvimento industrial do Brasil, sendo que essa prosperidade econômica ela aconteceu principalmente nos anos ali de 1840 até 1860, mais ou menos, sendo que as receitas do país realmente aumentaram muito, né, cerca de 4 vezes. Bom, mas um dos eventos mais marcantes do segundo reinado, né,
que de fato mudou a história do Brasil, né? Como a gente vai ver, ele foi responsável pelo declínio da monarquia depois, né? Um dos grandes responsáveis foi a Guerra do Paraguai, um conflito que aconteceu ali de 1864 até 1870, e que não é exagero falar que depois desses mais de 5 anos de conflito aí, levou o Paraguai a uma situação de destruição e de miséria extrema. E esse conflito, ele nasceu ali do processo de consolidação das nações ali da região da Bacia Platina, né? Ou seja, na onde se situa a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e também parte do Brasil, né? E os primeiros atos de agressão, eles partiram, né, do Paraguai, sendo que uma embarcação brasileira, ela foi capturada, né, enquanto ela navegava pelo Rio Paraguai, e principalmente a invasão ao Mato Grosso, né, que ocorreu no dia 26 de dezembro de 1864. E só para vocês entenderem o contexto dessa invasão ao Mato Grosso, a gente pode dizer que ela foi uma represália, né, feita pelo ditador paraguaio Solano Lopes, isso porque o Brasil tinha invadido o território do Uruguai para prestar apoio ao grupo político, né, dos Colorados, que enfrentava ali uma guerra civil, né, a gente pode colocar assim, contra os blancos. Eram esses dois grupos políticos que estavam ali brigando pelo domínio do Uruguai, né? Então o Brasil acabou entrando pelo lado dos Colorados, o que desagradou, né, o ditador paraguaio Solano Lopes, que era aliado dos blancos, que eram os que saíram prejudicados nessa invasão do Brasil ao Uruguai. E por isso, como represália, Solano Lopes resolveu invadir o Brasil. Então acabou que o Mato Grosso até ficou na posse do Paraguai até mais ou menos ali 1868. Muito em razão até das grandes dificuldades que o Brasil tinha para acessar aquela região, né? Que o Mato Grosso ele realmente ficava muito isolado, né? Então era somente através da navegação ali dos rios da Bacia Platina que conseguia se chegar naquela região do Brasil. Então ela acabou ficando ali por mais ou menos uns 4 anos sob o domínio paraguaio. Mas, enfim, depois de invadir o Brasil, né, o ditador paraguaio ele acabou enviando milhares de soldados para o Rio Grande do Sul e também para o Uruguai para socorrer lá o Partido dos Blancos, né? Mas para chegar lá ele tinha que passar pela Argentina, né? Então ele solicitou a passagem ao presidente argentino Mitre e o que lhe foi negado, porque Mitre também era aliado dos Colorados, né, assim como o Brasil. Então, nada satisfeito com essa negativa, o Solon Lopes ele acabou declarando guerra também à Argentina e invadiu o território ali das Corrientes, na Argentina. Então, a partir daí, nasceu a Tríplice Aliança, né, que era formada pelo Brasil, pela Argentina e pelos Colorados uruguaios, né, que venceram a guerra lá pelo domínio do Uruguai, e esses três países contra o Paraguai, né, sendo que essa aliança ela foi formalizada de fato no ano de 1865. Bom, mas em resumo, né, acontece que essa investida do Paraguai, né, principalmente na região ali do Rio Grande do Sul e de Corrientes, na Argentina, ela não deu nada certo, então o Paraguai acabou recuando e entrou na defensiva aí até o resto da guerra. Só que ainda assim não seria fácil, né, para a Tríplice Aliança vencer esse conflito, porque a região do Paraguai ele realmente era de difícil acesso também, né, os outros países não conheciam bem, porque o Paraguai até então ele era um país mais isolado, então tudo isso dificultava muito, né, as investidas dos exércitos da Tríplice Aliança, sendo que um dos conflitos mais importantes também da gente lembrar foi a Batalha do Riachuelo, né, 1865, sendo que nessa batalha a Marinha Brasileira praticamente destruiu boa parte da frota aí do Paraguai, o que garantiu o controle das águas platinas, né, da Bacia Platina, a Tríplice Aliança, né, de modo que agora o Paraguai realmente estava isolado, não tinha mais nem condições de receber recursos para a continuidade da guerra. Então, essa foi uma batalha muito decisiva para o curso da Guerra do Paraguai. Mas, enfim, inúmeros conflitos foram acontecendo durante a guerra, né? A maioria das vitórias eram para a Tríplice Aliança, mas o Paraguai também teve algumas vitórias importantes que até deixavam eles vivos na guerra, né? O ditador ele era realmente muito covarde, Solano Lopes, ele chegava a enviar crianças, mulheres, soldados totalmente desarmados para os campos de batalha. Então, realmente, o Paraguai estava numa situação muito triste e ele, de fato, não abdicava, não desistia. Ele cada vez só fugindo, só fugindo. O Brasil teve muitas vitórias importantes a partir do momento também que o Duque de Caxias passou a liderar o exército brasileiro, né? Só que no final ele também acabou se retirando do conflito, sendo que a guerra de fato só chegou ao final, né? Quando foi em 1870, na Batalha de Cerro Corá, na qual finalmente o ditador paraguaio ele foi morto, né, em campo de batalha pelo um brasileiro conhecido como Chico Diabo, né, que acertou uma lança no peito de Solano Lopes e acabou colocando fim ali no conflito, que já durava aí quase 6 anos, mais ou menos. Bom, em resumo, a Guerra do Paraguai ela trouxe inúmeras consequências para todos os envolvidos, né,
sendo que quem de fato saiu muito prejudicado foi o Paraguai, que teve seu país destruído. A população do Paraguai ela realmente diminuiu drasticamente, a gente vai ver alguns números mais para frente agora mesmo. E no caso do Brasil também, ela foi um grande baque, né, porque o Brasil ficou muito endividado, a economia que estava indo bem acabou entrando em declínio a partir daquele momento, principalmente porque o Brasil fez vários empréstimos com bancos ingleses, né, para financiar a guerra. Então começava-se ali uma decadência da monarquia, né, e também ao mesmo tempo um fortalecimento do exército, né, enquanto instituição, que antes da guerra era uma instituição bem fraca, mas que se fortaleceu muito durante o conflito, o que acabaria, inclusive, reverberando ali no golpe militar que deu a início à República, né, com a proclamação da República em 1889. A gente vai ver daqui a pouco. E como eu ia dizendo, com relação aos números, né, o que a gente tem mais ou menos aí foi que morreram cerca de 3 mil uruguaios no conflito, né, alguns 18 mil argentinos, cerca de 50 mil brasileiros, e os dados menos precisos, né, são justamente com relação ao número de mortos do Paraguai, né, sendo que alguns historiadores eles afirmam que foram cerca de 300 mil mortos, né, mas o dado mais aceito é coisa de 150 mil mortos, mais ou menos. Um baque terrível na população pequena do Paraguai da época, né. Bom, mas enfim, né, agora a gente já chega no tópico da abolição da escravatura, né, que foi um dos mais marcantes momentos aí da história do nosso Brasil, né, e principalmente do Segundo Reinado, e ela foi decorrente de vários fatores, né, inclusive de pressão popular muito forte que aconteceu sobre o governo brasileiro da época, para que fosse de fato acabada a escravidão dos negros no Brasil, o que de fato veio acontecer, né, a partir da Lei Áurea, que foi assinada aí no dia 13 de maio de 1888, pela regente do Brasil, né, Princesa Isabel. Dom Pedro II, naquele momento, ele estava muito doente e ele estava na Europa se tratando, né, por isso que foi a Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea no Brasil. E a gente pode ver um pouquinho do contexto histórico, sendo que a abolição do trabalho escravo ela era um dos assuntos mais comentados aí no decorrer do século XIX, né? De fato, ela já era ventilada ali desde os primeiros anos da independência, né? Quando alguns nomes já sustentavam o fim da escravidão no Brasil, como José Bonifácio, por exemplo. José Bonifácio, só para relembrar, era um dos grandes conselheiros de Dom Pedro I, né? Foi inclusive tutor de Dom Pedro II. Eu já falei na última aula, mas só para refrescar a memória de vocês. Mas sempre houve muita resistência, né, por parte da elite do Brasil, né, que principalmente era formada por grandes fazendeiros que utilizavam largamente a mão de obra escrava, né. Então, como decorrência, a maioria dos políticos brasileiros eram dessa elite e eles sempre foram muito contra o fim da escravidão, né. Então, muito embora a família real, né, e Dom Pedro, segundo imperador, ele fosse contra a escravidão, né, ele fosse a favor de abolir o sistema, o parlamento brasileiro era sempre composto de políticos que resistiam muito a essa ideia, o que dificultava muito o processo de abolição da escravatura, que foi feito gradativamente, né, porque visava-se, por parte dessa elite, postergar o máximo possível o fim da escravidão, né, para que eles continuassem oferindo lucros aí desse sistema nefasto que vigorou naquela época. Como eu ia dizendo, né, ele foi um processo que aconteceu gradativamente, né, nesse sentido, a Inglaterra ela pressionava muito, né, os países, né, principalmente Portugal e depois o Brasil, pelo fim da escravidão, né, nesse sentido, isso mais ou menos ali por volta de 1820 e anos seguintes, né, sendo que no ano de 1831 no Brasil foi decretada a Lei Feijó, né, que basicamente punha fim ao tráfico negreiro, só que essa lei nunca saiu do papel e o tráfico continuava acontecendo, né, o que deixou a Inglaterra muito enfurecida com o Brasil, sendo que no ano de 1845 a Inglaterra ela decretou, né, o famoso Bill Aberdeen, que seria aí uma lei pela qual se o Brasil não respeitasse, né, e de fato não colocasse fim ao tráfico negreiro, os ingleses teriam aí permissão, né, permissão para invadir as águas territoriais brasileiras e capturar, né, os navios que tivessem escravos aí do Brasil. Então, né, todo esse movimento, toda essa tensão com a Inglaterra acabou reverberando aí em 1850 na Lei Eusébio de Queiroz, né, que de fato essa sim colocou fim ao tráfico negreiro no Brasil. Bom, e nesse contexto, né, a pressão ela aumentava cada vez mais pelo fim da escravidão no Brasil, à medida que os próprios Estados Unidos, né, ali com a Guerra Civil Americana, eles colocaram fim à escravidão nos Estados Unidos, mas embora surgissem mais movimentos abolicionistas e a pressão aumentasse sobre o Império, a Guerra do Paraguai, né, que estava acontecendo ali naquele mesmo momento, né, como a gente viu, ela foi até 1870, ela travava a discussão política, né, no país. Então, quando chegou ao fim esse conflito aí da Guerra do Paraguai, que a pauta da abolição ela realmente deslanchou,
tendo vindo aí outras leis depois, né, na sequência, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, depois a Lei dos Sexagenários, de 1885. Daí começaram a ser criadas várias associações, né, contra a escravidão, sendo que grandes nomes que encabeçaram esses movimentos abolicionistas, que realmente fizeram a pauta ficar cada vez mais popular e na boca das pessoas que, de fato, passavam a lutar por aquilo, né? Tal como José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, todos esses foram grandes agentes aí do processo de abolição da escravatura no Brasil. Já nos últimos anos da escravidão, né, era praticamente insustentável a situação, sendo que rebeliões estouravam a todo momento, em todos os cantos do Brasil. Então, inúmeros novos quilombos foram surgindo ali já nos últimos anos da escravidão. Então, em 1888, o projeto de abolição da escravatura ele foi proposto pelo político do Partido Conservador, João Alfredo, e depois de ter sido aprovado no Senado, o projeto foi levado para a Princesa Isabel, né, que era regente do Brasil naquele momento, como eu disse. Pedro II não estava no Brasil, estava doente na Europa se tratando. Então, em 13 de maio, né, de 1888, ela assinou a Lei Áurea e, com isso, colocava-se fim à escravidão no Brasil definitivamente, sendo que os dias seguintes aí, o Brasil foi tomado por festas populares, né, no Rio de Janeiro, Recife, no Brasil inteiro, né, durante vários dias comemorou aí o fim da escravidão no país. Bom, e depois de todos esses anos de governo aí de Dom Pedro II, acabou que ele gerou algumas animosidades com alguns setores da sociedade aí que iriam conspirar para colocar fim ao seu regime, né, o regime monárquico, sendo que esses grupos, né, foram a Igreja Católica, né, que estava bem insatisfeita com Pedro II, porque ele vinha desrespeitando algumas bulas papais, algumas coisas que vinham da igreja e Pedro não concordava, acabou gerando esse racha aí com a igreja, teve alguns bispos que foram presos aí porque desrespeitaram as ordens, foi uma confusão realmente complicada com a igreja. O outro grupo foi o próprio exército, né, que vinha insatisfeito com a monarquia após o fim da Guerra do Paraguai, né, seus anseios não estavam sendo totalmente atendidos, então esse grupo começou a conspirar contra a monarquia de Pedro II e, por fim, a elite escravocrata, né, que não ficou nada satisfeito com o fim da escravidão no Brasil, né? E como Pedro II foi sempre um apoiador declarado do fim da escravidão, ele acabou sendo alvo aí desse revanchismo da elite escravocrata. E todos esses fatores, né, acabaram contribuindo aí para que no dia 15 de novembro de 1888, né, o exército brasileiro, né, liderado ali por Marechal Deodoro da Fonseca, eles cercassem ali o gabinete ministerial, né, e destituíssem o governo, proclamando a República, né, e dando 24 horas para a família real deixar o Brasil, tudo sendo feito na surdina, sem que o povo soubesse disso. E então foi o primeiro golpe aí militar que o Brasil sofreu dos muitos que viriam, né? Depois disso foi golpe atrás de golpe, né? A gente está aí já na 7ª Constituição, né, do Brasil. Mas, enfim, em resumo, o Segundo Reinado ele é uma parte muito complexa da nossa história, né, e muito interessante também. Eu recomendo a todos que tiverem interesse aí de se aprofundar, dar mais uma olhada, dar mais uma lida, porque, de fato, grandes eventos aconteceram ali durante o Segundo Reinado, então fica a dica aí para quem tiver interesse. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo, não vai muito além disso, até porque, como eu sempre digo, né, o principal para vocês que estão estudando é mais o contexto geral das coisas, para acertar o maior número de questões e tal. Então, a gente vai ficar por aqui e até a semana que vem, pessoal. Questões aí na descrição, vocês sabem. Forte abraço, com Deus e até semana que vem.